Oi pessoal, tudo bem? Estamos no Janeiro Branco, né? Mês dedicado à prevenção da saúde mental, à promoção da saúde mental, e hoje eu queria conversar com vocês sobre os transtornos alimentares. Um transtorno mental bastante negligenciado e até mesmo incentivado na nossa sociedade, que considera aí, valoriza, né, padrões de beleza, padrões de magreza. Pois é, os transtornos alimentares, então, são transtornos que têm ali uma preocupação recorrente, persistente com a alimentação, com comportamentos relacionados à alimentação, e esses comportamentos, então, vão estar alterados, o que vai comprometer o consumo, a absorção dos alimentos, e isso vai causar aí diversos prejuízos físicos, mas também psíquicos. Então eu vou falar com vocês sobre três tipos, os três tipos mais recorrentes, três tipos principais dos transtornos alimentares, que são a anorexia nervosa, a bulimia nervosa e a compulsão alimentar. Então a anorexia nervosa, ela é caracterizada por uma preocupação excessiva com o ganho de peso, então o medo de engordar. Isso faz com que as pessoas então restringam mais o que elas vão comer. A gente vai falar que tem uma restrição da ingesta aí, né, do consumo de calorias por esse medo de engordar, ou mesmo comportamentos ali compensatórios que visem então a perda de peso, e isso muito associado a uma distorção da imagem corporal. Então, geralmente são pessoas que têm uma percepção de um peso corporal alterado, de uma forma, né, a forma do corpo alterada. Então, a gente tem dois tipos principais na anorexia nervosa. O primeiro tipo, então, é o tipo restritivo, que é então aquele padrão, né, do comportamento da anorexia, no qual a pessoa evita consumir alimentos. São padrões então com dietas restritivas, com jejuns e com atividades físicas excessivas. Olha, quando a gente fala em atividade física excessiva, a gente não está falando das pessoas que praticam ali diariamente uma atividade física. A gente fala num padrão excessivo quando são excesso de horas, quando a gente tem a atividade física sendo realizada no momento inadequado, quando a atividade física ela é realizada comprometendo outras atividades, por exemplo, a pessoa deixa de trabalhar ou deixa de sair com amigos para fazer uma atividade física, ou mesmo quando essa pessoa pratica atividade física com uma lesão. Então é isso que a gente chama de atividade física excessiva. Então no tipo restritivo da anorexia a gente vai ver então jejum, dieta, atividade física excessiva. Mas o outro tipo, que é o tipo compulsão purgativo, também é um tipo de anorexia, né? Algumas pessoas desconhecem isso, acham que a anorexia é só a pessoa se privar da alimentação. Não é verdade, né? Na anorexia a gente tem também esse tipo de compulsão, onde a pessoa come ali um pouco mais, faz um episódio de uma ingesta maior de calorias, mas em seguida ela vai ter um comportamento purgativo, então o vômito, o uso de laxantes, para quê? Para perder peso, para que essa pessoa então não ganhe peso, já que esse é o grande medo que está ali instalado na anorexia, né? A anorexia ela vai acontecer principalmente no sexo feminino, e a gente vai ver aí o início do quadro da anorexia, em geral, acompanhando também o início da adolescência, fases mais precoces da vida adulta ali, finalzinho de adolescência, início da vida adulta. Então, é um quadro que abre com bastante frequência na adolescência. Bom, a bulimia nervosa, que é um outro tipo de transtorno alimentar, ela já não tem essa característica de restrição alimentar. O que a gente vai ver, pode até acontecer períodos do dia onde a pessoa restringe mais, e aí já fica uma dica, né? Quando a gente faz restrição excessiva, em geral a gente corre o risco de ter um quadro de compulsão em seguida. Então, na bulimia é muito comum episódios de compulsão alimentar. O que caracteriza a compulsão alimentar? Quando a pessoa ingere num determinado período de tempo, vamos pensar em 2 horas, por exemplo, uma quantidade muito excessiva de alimentos, uma quantidade muito maior de comida
do que outras pessoas na mesma situação iriam consumir também. Então veja, quando a gente fala em compulsão, não vale pensar assim, mas aí no Natal ou no Ano Novo eu extrapolei um pouquinho, comi demais. Não, isso não caracteriza um episódio de compulsão, né? Vamos pensar num episódio de compulsão como alguém que vai, por exemplo, a um restaurante, volta para casa e continua comendo. E aí que tá a questão, né, da compulsão, é a percepção também da falta de controle, da perda de controle de parar de comer. E aí o que vai caracterizar a bulimia, então, são esses episódios mais compulsivos, né, de consumo aí dos alimentos, seguidos então por estratégias compensatórias para evitar o ganho de peso também, né, ou para não engordar. Então, também é bastante comum atividade física excessiva, uso de laxantes, vômitos. Então, são comportamentos inapropriados, né, mas adotados para que a pessoa, então, haja depois de um episódio compulsivo. Então, isso é o que vai caracterizar a bulimia. Olha, tanto na anorexia quanto na bulimia, seja na anorexia, né, pela desnutrição, por conta da privação alimentar, seja por conta das alterações, então, que a gente tem aí desde alteração de sinais vitais, problemas gástricos, né, gastrointestinais, problemas cardíacos também presentes na bulimia, por conta do uso de laxantes, de diuréticos, do excesso, né, de vômitos induzidos. Então, a gente tem, às vezes, quadros bastante perigosos do ponto de vista da saúde e muitas vezes até mesmo fatal. Então, esse é um dado que muita gente desconhece, né? Então, daí a severidade dos transtornos alimentares. E quando a gente fala também nos transtornos alimentares, se a gente for pensar, por exemplo, na anorexia, a gente tem algumas alterações também do ponto de vista psicológico. Então, a gente vai ter uma maior tendência aí, né, ao humor mais deprimido, o isolamento, a irritabilidade. Então, a gente também tem um comprometimento não só físico, mas também psíquico e social também. Então, são situações bastante sérias, né, para a gente pensar em termos de saúde pública. E o terceiro transtorno aí bastante frequente também é o transtorno de compulsão alimentar, também caracterizado por uma ingesta excessiva, né, um consumo excessivo de alimentos num período de tempo, num espaço ali de tempo determinado, muito além do que a maioria das pessoas ou do que outras pessoas consumiriam no mesmo espaço de tempo. A diferença é que no transtorno de compulsão alimentar, a gente não vai ver comportamentos compensatórios, então não tem ali uma prática excessiva de exercícios ou uso de laxantes, diuréticos ou mesmo a indução de vômitos. Então a gente não tem comportamentos purgativos depois dessa ingesta excessivamente calórica. Então o que a gente vai observar é que muitas vezes os pacientes que sofrem de compulsão alimentar, eles estão ali no sobrepeso e muitas vezes até mesmo num quadro de obesidade. Então na obesidade, que não é caracterizada um transtorno mental, a gente tem com frequência também os transtornos de compulsão. Então, a pessoa ingere uma quantidade muito grande de alimentos num período curto de tempo e não faz uso, então, de práticas mais restritivas ou práticas compensatórias para perder esse peso posterior, mas vem a sensação, então, também, né, de perda de controle, de não conseguir parar de se alimentar e, em geral, ali, depois, né, desses episódios compulsivos, uma tendência a um arrependimento, a uma culpa por conta de tudo que foi consumido. No transtorno de compulsão alimentar, a gente vê com muita frequência uma associação com um afeto mais negativo. Então, é muito comum haver uma compulsão alimentar associada a uma tentativa de regulação emocional. O que eu quero dizer com isso? As pessoas estão mais ansiosas ou elas estão mais deprimidas, se sentindo mais entediadas ou sozinhas, e aí elas acabam consumindo mais alimento numa tentativa de equilibrar um pouco essa emoção que está então desregulada, que está um pouco alterada. E a gente vai ver algumas características nessa questão da compulsão, né? O comer além da quantidade excessiva pode ser comer rápido demais, comer uma quantidade muito excessiva, que você se sinta extremamente cheio, comer excessivamente quando não se tem fome e comer escondido também, pelo sentimento de vergonha diante das outras pessoas pela quantidade do consumo.
Em geral, essas pessoas têm ali algumas alterações que a gente vai falar de comorbidades, né? Então, a ansiedade, a depressão e algumas alterações também relacionadas a esse comportamento mais compulsivo e que gera então também um quadro de maior culpa, né, depois desses episódios. Bom, então a gente falou aqui de 3 transtornos alimentares, lembrando que são transtornos que precisam ser tratados, principalmente a anorexia e bulimia, né, elas causam alterações físicas muito importantes, podendo ser letais. A compulsão também, porque a gente sabe que o aumento da gordura corporal sobrecarrega aí o nosso sistema cardíaco, né? Então a gente tem alterações físicas também decorrentes da compulsão alimentar, como aumento da pressão arterial, diabetes. Então isso não é brincadeira. Agora, vamos fazer um combinado, né? Transtorno alimentar é sério. E mais sério ainda são os nossos comentários sobre o corpo dos outros, sobre o peso dos outros. E isso pode ser um gatilho terrível. Então nós vamos combinar, ninguém fala de corpo de ninguém, de peso de ninguém. E se a gente souber que alguém precisa de ajuda, vamos incentivá-lo então a procurar, né, um acompanhamento para esse transtorno mental, para esse transtorno alimentar e aproveitar a vida de outra forma, né? Tirar um pouco o foco da alimentação, da restrição. Então fazer um passeio bacana, conversar com pessoas queridas, isso também pode ajudar e ser muito mais produtivo.